Senhores, então dando continuidade aqui à metodologia, né, da Rede Rural de Segurança, nós temos que lembrar que o principal intuito em si dessa metodologia é que haja um policiamento preventivo na rede rural, para que a gente possa facilitar e dar mais excelência ao nosso serviço de segurança pública, tá? E outra coisa também super importante são as ações de policiamento que elas acabam acontecendo integrada, né? Porque muitas vezes tem situações no campo ali que muitas vezes o policial da rádio patrulha, da viatura ali, caracterizada normal, muitas vezes vai se deparar ali com atendimento de ocorrências, principalmente no sentido de exploração da fauna, da flora, sei lá, seja alguém utilizando uma motosserra, ou ele está cortando uma árvore nativa, ou ele está ali, ele tá ali mexendo no leito de um rio. Então essas ações integradas entre polícia militar, da Rádio Patrulha e a polícia militar especializada da Polícia Ambiental também é super importante, né? Tanto no sentido de qualificar os policiais da Rádio Patrulha para que possam ter o conhecimento pleno daquilo que vão desempenhar, quando se deparar com situações assim, vamos dizer assim, situações atípicas, né? Não tão comum, que muitas vezes gera dúvidas ali nos policiais, né? Como que vai ser realizado, né? Esse procedimento. Então, isso aqui é super importante, né? Até porque a ambiental, muitas vezes, ela vai dar alguns pequenos nortes e, por fim, ela vai orientar em si que para que possa realizar ali o procedimento final, né? Seja chamada a polícia ambiental. Até lembrando aos senhores, né? Vocês já estão vendo ou irão ver que a polícia militar ela desenvolve alguns boletins de ocorrência e entre os boletins de ocorrência que nós temos é o NIPA, né? O NIPA, na realidade, ele é um boletim de ocorrência que ele é o fechamento de uma ocorrência. Só que esse fechamento de ocorrência, ele envolve situações rurais, né? Envolve questão ambiental. Então, a polícia ambiental é que vai finalizar. Até porque muitos desses boletins de ocorrência, eles vão ser encaminhados para o Ministério Público, né? E a polícia ambiental em si, ela acaba fazendo um pouco do trabalho do Ministério Público. Então, eles, por fim, acabam fechando esse NIPA, né? Esse boletim de ocorrência que é ambiental, tá? Para os senhores conhecer e vocês vão conhecer isso melhor em outra disciplina. Então, continuando aqui, né? Ainda a questão da metodologia, né? Nós temos que lembrar que existe sim um treinamento e capacitação dos policiais militares que trabalham na rede rural. Importante ter conhecimento de algumas situações, né? Por exemplo, eu acredito que vocês vão aprender aí ao longo do curso dos senhores que uma abordagem, né, muitas vezes acaba sendo não igual, vamos dizer assim, uma abordagem de um veículo numa área urbana diferente de uma área rural, porque muitas vezes na área rural, por exemplo, né, você vai notar que quando você se deparar com alguém trocando um tiro em você ali, contra a viatura, melhor dizendo, disparando ali, né, a arma de fogo, muitas vezes o teu único abrigo é a viatura policial. Dependente de áreas urbanas, que é bem comum muitas vezes tu ter um poste para se esconder, tu ter uma casa, né, de concreto, um prédio, ou por fim até um meio-fio para se esconder, dependendo da situação. Só que a área rural não, dependente geralmente na área rural não se tem muitos meios de abrigo em si, né? Que tem que ter aquela proteção balística e por fim a proteção balística acaba sendo, infelizmente, em muitos casos apenas a viatura policial. Então, nesse sentido, né, eu digo para os senhores que é fundamental essa questão do treinamento, a capacitação, né, para situações aí um pouco divergentes na área rural, certo? E também aqui o super importante é a manutenção desse programa, né? Então é importante essa qualificação, essa capacitação dos policiais, para que não fique apenas na mão também de apenas um policial. Porque muitas vezes se você dizer assim, não, o policial X ele não vai trabalhar na rádio patrulha, ele vai apenas fazer o policiamento rural, policiamento preventivo, reuniões, mas nós temos que lembrar que as situações da vida muitas vezes nos levam para lugares diferentes. Também tem essa questão de férias, de licença, né? Um tem que cobrir o outro, então é necessário sim uma boa capacitação e que o grupo todo que trabalha naquela região possa ter a mesma qualificação, certo? Lembrando que nós temos funções diferentes, seja do comandante ali ou outras, né? Mas todos nós, é, temos que estar capacitados para desenvolver ali o serviço amplo, né, da Polícia Militar e aquilo que é concernente com a situação que a gente vive no ambiente, que aqui seria a área rural.
Então aqui, falando de metodologia ainda, nós vamos começar a falar um pouco também da implantação do POP, né? Que é o POP 102.8.1. Na realidade, aqui ele vem falar sobre o procedimento operacional padrão, né, para implantação da rede rural de segurança, certo? Então nós temos que lembrar que o grande objetivo aqui desse POP em si é como você pode, enfim, né, levar a rede rural para as pessoas e para que ela possa ser implementada. Então, alguns destaques que nós vamos dar aqui é a questão da consultoria preventiva rural, nós vamos falar aqui ao longo das lâminas, e também da vistoria preventiva rural, né, que é algo fundamental, tá realizando esse tipo de serviço, esse policiamento junto à comunidade. Então vamos lá, né? Que nem já falado anteriormente, né? O grande objetivo desse POP, tá? O POP aí da rede rural, é tu implementar esse programa, né? Essa rede de prevenção da PM aí nas localidades que necessitam desse tipo de policiamento. Então vamos lá, né? Traga aqui aos senhores algumas atribuições, né? O que devem ser feito ali para que possa ter um serviço com excelência, como que pode ser implementada essa rede rural em diferentes localidades? Então, primeiro a gente tem que lembrar aqui, ó, atribuições ao comandante da OPM. Ou seja, né? Lembra aos senhores aí que dependendo da localidade que o senhor for trabalhar, a senhora, muitas vezes o teu comandante nem vai ser um oficial, porque aí na academia vocês estão acostumados, tem um capitão que fala, tem um tenente que fala, né? Só que, assim, ó, é comum sim ser oficial, mas muitas vezes aí grupamento destacado, né? Que ele em si ele não é um pelotão, porque pelotão compete a um oficial responder por ele, seu comandante. Mas quando às vezes é um grupamento destacado, né? Aí é só um grupo daquele pelotão, ou só um grupo da companhia que é destacado. Por exemplo, tem vários municípios tem vários municípios dentro de uma mesma companhia. Só que tem um município que é bem distante lá, daí é separado um efetivo para trabalhar lá naquela localidade que a gente chama de grupamento. E o grupamento em si, ele pode, na realidade, ser comandado ali. Na realidade, pode ser comandado por um praça, né? Pode ser até um cabo, muitas vezes até um soldado mais antigo, tá? Até nessa questão aí, até destaco aos senhores que quando acontece essa questão, o praça em si, que é o comandante do grupamento, ele recebe ali uma contribuição ali em torno de 5% aí do soldo dele de acréscimo, porque ele exerce uma função de comando, né? Que é o comandante ali do grupamento destacado. Mas vamos lá, né? Aqui está falando atribuições ao comandante das OPM. Então vamos lá. Primeiro, né? Compete ao comandante a gestão a cargo dos. Desculpa, né? Compete a implantação aos gestores que ocupam o cargo de comandante das OPMs, né? Então, nesse sentido, aqui não é um batalhão, mas aqui, né? Eu posso também estar falando na questão de um grupamento destacado que nem eu mencionei, tá? Então, o comandante também pode ser um praça nessa questão. Mas em geral aqui ele está falando de oficiais, tá? Então, atribuições do comandante: atribuir com os comandos da OPM da Unidade Especializada Polícia Militar Ambiental ações integradas em áreas rurais. Então, esse comandante em si é que tem que desenvolver, junto com a Polícia Ambiental, essa capacitação do efetivo e, por fim, as ações integradas na área rural, né? Então, ele tem que estar em constante contato para que possa levar esse conhecimento aos seus policiais e para que possa realizar um bom policiamento rural. E a outra atribuição aqui que diz é providenciar o treinamento e capacitação aos policiais que atuarão na rede rural, né? Por fim, foi aquilo que eu mencionei anteriormente, só que a competência em si é do comandante, né? Não vai o subalterno propor uma palestra, quem vai propor é aquele que está ali no comando da chefia, que compete a ele também essa questão de qualificação profissional, né, do seu efetivo, certo? Pois bem, né, então aqui eu destaco os senhores ali, né, que aquela primeira atribuição ali que eu mencionei anteriormente, né, eu só destaquei os senhores ali que tem muitos locais que quem vai ser o comandante vai ser o praça. Só que aqui no POP ele está falando que a atribuição é ao comandante do batalhão, o OPM é batalhão, certo? Então é batalhão, certo? Porque aqui na frente vai ter batalhão, CIA, pelotão, só para os senhores terem conhecimento e não virem trocar, né? Porque eu acho que a parte ali dos praças enquadra muito mais nessa parte aqui, ó.
certo? Então vamos lá, atividades para implantação, atribuições às seções de planejamento da OPM, batalhão, CI e pelotão. Lembrando que aqui também poderia entrar o grupamento. Então, primeiro, né, que cabe a essas unidades aí do planejamento, né, da OPM, seja aí em cada área específica, né, seja uma companhia, seja um batalhão, pelotão ou grupamento, cabe a eles a coordenação e a supervisão dentro da sua circunscrição ali, né, do seu território, como que está acontecendo a rede rural e se ela está acontecendo realmente de acordo com aquilo que foi planejado, né? Então, lembrando ali que nós temos que estar sempre avaliando, né, um processo de gestão para que realmente possa ver se ele está conseguindo resultados positivos. Aqui também fala que é super importante realizar um levantamento da situação da localidade, né, antes de instalar a rede rural. Então, não adianta simplesmente tu instalar. Nós vemos compromissor instalar a rede rural para a questão da prevenção, mas é super importante até para que tu possa sensibilizar a comunidade, tu antes fazer um levantamento e conhecer realmente o que tem de fato na localidade, né? Tu tens que ter argumento para que tu possa levar essas pessoas o interesse realmente de participar da rede rural. E por fim, aqui também diz, né, estabelecer a rede rural por meio da estruturação de células, né, ou setores. Na realidade, eu acho que a palavra mais convincente para nós aqui, que nós já vimos na polícia comunitária, na disciplina, é a questão de setores, né? Então nós vamos desenvolver várias micro-regiões, vamos dizer assim, dentro de um município ou dentro de um bairro aí que às vezes ele tem uma boa extensão. Nós vamos desenvolver aí pequenas localidades, que a gente vai chamar de setor A, setor B, setor Delta, Eco, Zulu, né? Na realidade nós vamos dividir em pequenas regiões ou células, que a gente vai chamar, para que a gente possa estar implementando a patrulha rural. Então agora aqui incube aos policiais militares, né? Aqueles que vão ser responsáveis pelo programa em si, né? Porque né, lembrando também que muitas vezes essa tarefa, né, pode até ter o comandante que faz o contato com o ambiental, ele que determina, que diz como é que vai acontecer. Só que muitas vezes ele vai dizer assim, ó, não, ó, eu tô dizendo que vai acontecer. Só que quem vai implementar é você, soldado que está na ponta. Você que saiu do curso de formação agora. Você que teve a capacitação da rede rural. De repente que vai implementar é você. Então é importante você, como policial, saber da tua responsabilidade no programa, né? Primeiro, né, a questão de importância é você auxiliar na questão do planejamento, né, do mapeamento da área rural, para que vocês possam ter um croquis, né, daquilo que está acontecendo, onde é que estão as localidades, para que possa ser organizado estruturas, né, os setores, como vai acontecer essa dinâmica. Então, a primeira função sua, né, é auxiliar nesse planejamento, principalmente fazendo o planejamento, né, levando informações aos seus comandantes imediatos. E você, policial que está lá na ponta, né? Que geralmente é você que vai fazer, não é o comandante que está lá, é. Então você, policial, muitas vezes você vai ter que conhecer da rede rural, conhecer dos problemas da comunidade para que possa realizar uma reunião. E essa reunião a gente chama de reunião de sensibilização, porque você quer criar a rede rural junto à comunidade. Mas para isso você precisa despertar o interesse neles. Então tem que ter realmente boa argumentação, conhecimento da rede rural, para que ela serve e também dos fatos que acontecem na tua localidade de trabalho. Então, aqui continuando, né, aqui diz que você deve iniciar preventivamente as visitas na comunidade, né, a fim de entregar os convites após você fazer o planejamento ali e levantar as informações. Então, você vai visitar essas localidades, essas propriedades, entregar o convite, né, vai fazer um pré-cadastramento inicial, para que possa saber realmente quem mora em que localidade, em que propriedade, né? Principalmente para que tu possa ali estar amarrando essas informações ali com os dados de geoprocessamento, né? Então tudo isso é fundamental aí para que os senhores na ponta realmente possam desenvolver essa atividade com afinco e afinidade, né? E por fim, eu trago aqui ainda a competência aos policiais, a questão de divulgar na mídia local as informações da implantação da rede. É importante divulgar a questão da mídia social, né? E por fim, acabar incentivando a comunidade no todo a participar. Então, essas são as funções de você, policial. Então, isso é que você tem que ter ciência do que você deve fazer, tá? Então, mais um breakzinho, a gente volta na sequência.